5 anos após o estouro da crise financeira nos Estados Unidos, os sinais da recessão que atingiram o país e se alastraram por outros continentes, inclusive pela Europa, ainda são visíveis e promovem o debate de como proteger a economia capitalista em todo o mundo. It was 5 years ago this week that the financial crisis rocked Wall Street and sent an economy already into recession into a tailspin. Essa crise não terminou, certo? Essa crise é uma crise normal, natural do sistema. Ela talvez seja mais atraente, chama mais atenção pela sua profundidade e porque, na verdade, ela tem algo meio inovador, que se inicia no centro dinâmico do desenvolvimento, que é os Estados Unidos. Então, ela acaba remetendo à ideia da crise dos anos 30. Então, o que ela vem se mostrando é que é uma crise natural do sistema capitalista, que se reinventa a todo momento. O que a gente vê é que a todo momento o sistema capitalista vem dando sinais que ele é capaz de se renovar e entrar num novo processo de acumulação. Me parece que se define também como é que essa exploração capitalista vai se dar. Me parece que a China vem assumindo um papel preponderante na produção industrial, reservando para o resto do mundo, parece uma atividade mais complementar, uma atividade mais comercial, talvez, na verdade ligada ao setor de serviços. Dentro desta nova ordem econômica, uma alternativa para combater os problemas, como o fechamento de indústrias, são as medidas de bem-estar social, nas quais o Estado assume o controle da organização financeira. Essas medidas foram implantadas em locais que tiveram mais da metade da população atingida pela crise, como a Europa. Medidas de bienestar social no solo serían una buena solución, sino que serían una necesidad. El problema es que las medidas de protección social, para explicarnos las medidas de protección social, hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas, por decirlo y simplificando, entre el trabajo y el capital. Si pensamos en la edad de oro del capitalismo, que fueron los 30 años gloriosos del 45 al 75, lo que encontramos era un pleno empleo masculino. Eso generaba mucha fortaleza, mucho poder por parte de los trabajadores que permitían enfrentarse a los intereses, diríamos, del capital de la burguesía. En la medida en que ese modelo industrial de capitalismo varía, gira hacia un modelo postindustrial mucho más especulativo, con estas posibilidades de deslocalización del capital, pero no de la mano de obra, eso genera una situación absolutamente nueva, altera los equilibrios entre capital y trabajo. El capital se hace mucho más poderoso y, por lo tanto, las posibilidades redistributivas, que ya he dicho al principio que eran limitadas, todavía se hacen peores. Inclusive, houve cortes de aposentadorias e pensões de pessoas com muito baixo rendimento, a partir de 700 euros. Inclusive, há estatísticas dramáticas de aumento de suicídios, por exemplo. Né? Não é uma coisa irrelevante, um problema momentâneo, uma redução de um padrão de vida muito elevado. Não, são as famílias e os trabalhadores e aposentados mais fragilizados que sofrem mais. E uma coisa fundamental, né, a questão do desemprego entre os jovens, quer dizer, são taxas de desemprego que chegam a 40%, 50%. E que tem resultado, inclusive, num forte aumento da imigração nesses países, né? Espanha, Portugal, mesmo Itália, né? Há um grande aumento dos imigrantes entre os jovens, inclusive jovens muito bem qualificados. Como centro da crise financeira, os Estados Unidos ainda estão longe de superá-la e cidades inteiras como Detroit vivem à beira da falência. Especialistas debatem até mesmo a situação brasileira neste cenário nos próximos anos. Detroit acho que é emblemático de todas as transformações para o bem e para o mal que sofreu a economia e a sociedade norte-americana nessas últimas décadas. E nos anos 50, uma cidade que tinha 1,5 milhão de habitantes, reduzidos agora para 700 mil. Então, uma série de mudanças na economia e na sociedade norte-americana estão sintetizadas em Detroit. É interessante perceber que a própria centralização da indústria automobilística instalada em Detroit
vai fortalecer muitos sindicatos, muitos trabalhadores. Então, ao longo dos anos, vai haver uma saída das empresas da cidade, indo até, às vezes, para as regiões do sul, onde os sindicatos não tinham presença, tinham uma presença muito mais fraca. Então, esse é um aspecto importante, no aspecto político-sindical. O problema é específico de Detroit, que não fez como outras cidades, por exemplo. Se você vai para Cincinnati, Cincinnati era uma cidade que também entrou numa crise violenta, né? Uma cidade que já foi muito maior do que é, perdeu muitos habitantes que fugiram, foram buscar empregos ou condições melhores, mas a cidade se reinventou. Então, ela hoje é um polo, por exemplo, de tecnologia, um polo de assistência médica, né, de desenvolvimento de tecnologia médica, de prestação de serviços médicos. Então, ela achou o seu nicho. Detroit vai ter que acontecer isso também, achar o seu nicho. No fundo, eu acho que isso é o que está acontecendo no mundo inteiro, cada um tentando achar o seu nicho. Como é que fica o mundo com China, Índia, uma Rússia, um Brasil, uma África do Sul totalmente dinâmica? Não sei nem se tem recursos no mundo para tudo isso. Tá? Então, esses países também vão ter que se redefinir. Definir o seguinte, qual é a função, qual é o papel deles no processo capitalista. Y no tengo duda que eso va a acontecer. Tengo la impresión de que esa velocidad de cambio se está reduciendo y al mismo tiempo creo que también las grandes corrientes en la política económica internacional están afectando a la política brasileña. Me da la sensación de que existe una corriente relativamente uniforme que podríamos sintetizar diciendo que se están reduciendo las políticas de protección contributiva y se están aumentando las políticas de carácter asistencial, las políticas de asistencia a la población. Y por lo tanto creo que en el fondo es una pérdida progresiva de derechos, acompañada también con procesos de privatización y con un recurso sistemático al tercer sector. Vários elementos minoraram os efeitos da crise no Brasil, mas não tornaram o país imune a essa crise. Até porque as economias estão muito interligadas, né? E infelizmente fomos atingidos sim, especialmente agora no governo Dilma Rousseff, né? Então, uma forte queda na taxa de crescimento, teremos uma média aí de 2% do crescimento ao ano no governo Dilma Rousseff, é uma taxa muito baixa pelas necessidades e possibilidades da economia brasileira.